Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Marcel Orovitz. Olá, caro guaibeiro! Estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Nosso programa tem oferecimento Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account, com taxa única. Converta e fique com mais. O Senar RS está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banri Global Account, taxa única, cotação comercial e multimoedas, converta reais e fique com mais. Saldo, abra conta no app. O agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. E agora, vamos conferir a entrevista que nosso colega Arthur Stoffel fez na Cotricampo. Recebemos Ricardo Paragins, que é professor do Instituto Federal Farroupilha, campus Santo Augusto, faculdade e também ensino técnico. Mas eu queria começar perguntando, professor, o jovem tem permanecido no campo? Boa tarde, prazer recebê-lo. Oi, tudo bom? Boa tarde. Então, obrigado pelo convite e a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho do Instituto Federal Farroupilha, então aqui localizado em Santo Augusto, né, próximo aqui onde é que está ocorrendo o evento da Expo Agro Cotricampo. Hoje, isso é um desafio, como a gente diz, né, o jovem permanecer no campo e também cada um tem uma realidade. Pelo menos é o que a gente vivencia ali dentro da instituição, né? Então, como comentávamos anteriormente, né, nós temos os cursos técnicos, né, na agropecuária, administração, alimentos e informática, e na área do agro de cursos superiores temos o bacharelado em agronomia, né, e gestão do agronegócio principalmente. Então, muitos dos alunos que hoje vêm até a instituição, alguns deles vêm para se qualificar, para seguir tocando as suas propriedades, alguns vêm buscando uma oportunidade em alguma empresa, uma cooperativa, uma multinacional, e alguns querem conhecer e entender um pouquinho mais o agro, porque a gente sabe que hoje é um dos carros-chefes do país, né? Então aí, se a gente for colocar no papel, hoje boa parte da nossa população depende direta ou indiretamente do setor do agronegócio que envolve esses cursos, né? É o que puxa, né? É o que movimenta a nossa economia e que bom saber que nós temos pessoas interessadas. Mas deixa eu questionar também, os outros cursos que não focados, que não são agronomia, que não são cursos técnicos voltados diretamente para o campo, mas como administração, ciência da computação, eles têm também uma ligação com o agro? Sim, indiretamente. Então, os institutos, quando eles foram criados, né, eles buscaram mais ir para essa região mais interiorana do estado, né? Sim, indiretamente, dentro desses cursos, por exemplo, a própria administração, nós temos alunos que são filhos de produtores rurais ou muitos que trabalham, né, dentro de propriedades rurais, né, na parte de gestão, claro, propriedades maiores, não de agricultura familiar, e sim, indiretamente são trabalhados e passados conteúdos para que eles saiam depois mais capacitados, né? E a gente tem acompanhado hoje, né, então, essa questão do clima que tem afetado muito o agronegócio como um todo, né, para tentar ver ferramentas de gestão, pegando o exemplo da administração que tu falaste, né, para poder, de certa forma, ver como orientar quem indiretamente precisa de uma ajuda, né, que são N elos da cadeia que a gente tem percebido isso aí, né. Nessa lógica, tem solução para os problemas climáticos? A gente consegue enfrentar as adversidades climáticas e passar por essas tempestades, por esses momentos difíceis? Com base no que a academia tem estudado, né? Claro, excelente pergunta, né? Então, assim, se a gente for ver, né, a cada ano tem aumentado os incidentes climáticos, né? A gente pode falar de enchentes, mas também pegando o nosso caso aqui da região hoje, né, que é a estiagem, né? Então, assim, hoje dentro da agronomia, e aí puxando, eu sou professor da área de sementes, né, que indiretamente a gente tem semente boa, mas a gente precisa ter um solo bom, né? E às vezes, muitas vezes a gente pensa, não, para mim evitar a estiagem eu preciso ter irrigação. Sim, é a melhor alternativa. Eu consegui ter um pivô central, uma irrigação por aspersão para pequenas localidades, só que a gente sabe também que tem uma questão da legislação, que ela não é tão simples para mim conseguir essa liberação, e ao mesmo tempo a gente precisa ter recurso hídrico, né? E não é todas as propriedades que conseguem ter isso. O que eu tenho como ferramenta para isso, né? É trabalhar práticas de manejo para melhorar o meu solo. A gente tem vários trabalhos que são conduzidos na instituição e também por outras instituições que a gente tem chamado de uma agricultura mais regenerativa. O que ela trabalha? Hoje aqui na região a nossa predominância é o que é cultivo de soja, trigo, né? E o que eu preciso fazer?
introduzir culturas no meio como o milho, como culturas que fazem ciclagem de nutrientes, e aí plantas de cobertura, nabo, aveia, dentre outras, para mim fazer o quê? Com que o meu solo tenha mais matéria orgânica, que ele tenha um perfil maior, que ele consiga armazenar água em maior quantidade para esses períodos. E aí, ao invés da minha raiz da planta chegar numa altura aí de 10, 15 centímetros ou 20, né, que eu consiga estourar um perfil maior, consequentemente, quando pega uma estiagem aí de 15, 20 dias, ela não vai sentir tanto. Da mesma forma como, falando de sementes aí, a gente tem cultivares que são um pouco mais resistentes e outras nem tanto a esses estresses, né? Então, assim, eu consigo selecionar na hora de plantar. São pequenas ferramentas que conseguem mitigar um pouquinho esses problemas, mas resolver 100% a falta de chuva, a gente sabe que é complicado, né? Seria aí sim uma irrigação, né? A gente precisa de São Pedro, né? A gente precisa ser São Pedro e ninguém consegue. Aí, sinceramente falando, sim, né? Então, mas são pequenas ferramentas aí, principalmente de manejo de solo, né? A gente evoluir nisso aí, porque alguns conceitos básicos da agronomia foram se perdendo ao longo do tempo, né? E pequenos ajustes nos trabalhos que nós conduzimos dentro do campus, né, com os alunos do curso de agronomia em si, a gente já consegue ver essa diferença. Por que a gente perdeu algumas dessas questões, assim, mesmo que simples, por que a gente perdeu no meio do caminho? Na opinião do senhor. Então, assim, na verdade, se a gente pegar, né, quando a gente saiu do sistema de manejo convencional e a gente passou para um sistema plantio direto, né? De certa forma ali muitas práticas foram feitas de tirar a curva de nível e achou-se que todo mundo ia trabalhar com soja, milho, trigo, sistema de rotação que pensavam os preceitos do sistema e ter sempre uma cobertura no solo. Só que o que aconteceu de lá para cá? A gente viu uma pressão muito grande e a soja e o trigo passaram por momentos bons, né? E a gente pegou anos corretos também. Então muitas dessas coisas foram se perdendo. E se nós chegarmos nos últimos 2, 3 anos, o que acontece? A gente sabe que a margem de lucro do produtor, ela deu uma reduzida, né? Então hoje, para mim colocar uma planta de cobertura, eu preciso investir numa semente, eu vou ter um custo para isso. E é isso que a gente tem tentado trabalhar na academia, o quanto que eu fazer, muitas vezes, deixar de plantar um trigo e trabalhar com uma cultura de cobertura no inverno, isso vai me dar de resposta no ciclo seguinte, no verão, né? Então, dentro da instituição, como nós temos hoje 200 alunos do curso de agronomia e mais 100 cursos de alunos no técnico em agropecuária, né? A gente tem tentado fazer lá dentro os dias de campo, dentro da instituição, fazer palestras, levar algumas empresas para tentar reforçar isso aí e eles conseguirem levar isso aí para as propriedades e para os produtores com quem eles têm essa relação, né? Para tentar, de certa forma, melhorar, né? E a gente quer que o produtor permaneça no campus, né? Porque se o jovem, ele escutar o pai dele reclamando, ou a família dele, tá ruim, vamos para a cidade, a gente vai voltar a um ciclo de 20 anos atrás, que era o que o aluno, né, que eu digo, o filho saía de casa para trabalhar em buscar melhores condições. E a gente tem ferramentas que o nosso aluno, no caso, e essa pessoa, esse jovem que vem estudar na instituição, ele possa voltar e tocar a sua propriedade de maneira correta, né? E essas iniciativas de manejo, as culturas regenerativas, elas têm um custo muito elevado, né? Porque se a gente for falar de pivô de irrigação, o custo é alto, a gente sabe disso. Perfeito. Por outro lado, essa questão de manejo do solo tem um custo elevado? Assim, hoje boa parte aqui da nossa região, né? O pessoal tem feito o quê? Tira a cultura da soja, geralmente ali pelos meses de março, abril, e depois quando vai trabalhar com trigo, ele fica com o que a gente nesse período outonal ali, sem nenhuma cobertura, fica em pousio, né? Então não tem nada. Ali seria o momento para implantar essas culturas, né? Quais que são os custos que eu tenho disso? É a semente, né? Então, vou pegar o exemplo daqui, na região aqui a gente mais tem incentivado, é a cultura do nabo forrageiro, né? Ainda um mix com aveia e ervilhaca, dentro desse período de março, abril, até chegar ali pelo mês final de maio, início de junho, então, quando vai se fazer a implantação do trigo, né? Pegando esse sistema. Então, nesse período ali de 2, 3 meses, né? Eu teria o custo de implantação, que seria a semente, e diesel, né? Enfim, máquinas agrícolas como um todo, né? Mas, novamente, o ideal seria a gente conseguir colocar o milho dentro desse sistema de rotação de cultura. Existe uma demanda e uma vertente muito forte trabalhando com a canola, né? Quem sabe isso já foi abordado em outros momentos aqui, mas ainda é uma cultura nova na região, a gente tem alguns detalhes que ela precisa ser melhor trabalhada para o produtor também ter mais ferramentas, porque ela muda o manejo, né? Ela exige algumas condições entre colheita e plantio, mecanismos ou máquinas mais adequadas, o que não é a realidade de 100% dos nossos produtores da região também, né, para poder trabalhar. Mas temos ferramentas sim que podem vir a ajudar.
Bom, mas durante esse manejo, claro, o produtor vai ter esse trabalho de fazer, de plantar, de colher, tem um trabalho ali, não estou tirando essa parte, mas ele também vai ter um lucro vendendo esse produto, né? Dessa planta no meio... Isso. Na verdade, o que acontece? Como eu tenho um período aí de 2-3 meses, essa cultura ela não consegue finalizar o ciclo. Ah, perfeito. Isso. Então eu tenho, por exemplo, eu colhi a soja, né? Implantei o meu nabo forrageiro até o trigo. Eu vou ter que fazer uma dessecação com ela e o que vai ser o meu lucro, entre aspas, falando? Aquela palha que vai ficar. Aquilo ali vai ser decomposto e vai se transformar em matéria orgânica e nutrientes, então, que vão servir para a cultura do trigo na sequência. E ele não vai conseguir, de certa forma, colher aquilo ali e transformar em grão. Nenhuma delas, se fosse, seria perfeito, né? Entendi. Então tem essa questão aí, mas ela melhora o solo, que é uma das coisas que dentro dessa pauta de agricultura regenerativa, a gente tem que começar a olhar com mais detalhes, né? E principalmente tomar cuidado também com a semente, né? Já que eu sou professor da área, acabei indo para esse outro lado, né? A gente precisa ficar atento hoje, que o mercado, ele tá uma corrente muito forte de lançamento de cultivares. E isso é importante. Nós ganhamos muito em produtividade nos últimos anos, mas ao mesmo tempo a gente precisa ficar atento que nem sempre a que é adaptada para o João, ela é para o Pedro, né? Então cada produtor tem uma realidade, tem condições de solo, tem histórico de área, né? Então isso aí precisa também ser levado em conta. O que assim, nesse sentido, assim, o que o produtor tem que levar em consideração? E além disso, gostaria que o senhor fizesse um alerta, isso a gente acompanha um pouco. Eu não cubro diariamente o agro, mas eu consigo acompanhar algumas coisas que tem muita semente falsa também, né? Isso. Então, hoje a gente tem no estado do Rio Grande do Sul, né? No caso, a gente tem a questão das cultivares que ainda tem patente, né? Então, o produtor hoje, ele tem é um direito que ele possui, ele pode salvar a sua própria semente, desde que paga o royalties, que é uma das coisas que está em pauta agora, né? Até finalizou o período, enfim, e ao mesmo tempo é um direito que ele tem, mas ele não pode comercializar essa semente para terceiros, né? Então, assim, hoje a gente tem que ficar bastante atento quanto a isso. Tu pode procurar, nós estamos no evento da Expo Agro aqui, né, da Cotricampo, então procurar cooperativa, procurar empresas aí para que eles te orientem, né? Então as empresas hoje elas têm parcerias, então tem sementeiras, aqui a região é muito forte, né? A região de Santo Augusto, Condor, elas têm essa semente e buscar semente de boa qualidade. Por quê? Nós estamos fazendo trabalhos dentro da instituição, né, que avalia a qualidade de semente de todos os produtores ali. E a gente vê muita semente que o produtor vai utilizar, que ela muitas vezes não tem nem 80% de germinação. Eu não estou nem falando de vigor de semente, né? Que é algo que é mais importante ainda. Porque a legislação hoje, para mim poder comercializar, ela exige 80% e pureza varietal de 98, 99. E nós temos sementes que vão ser utilizadas que não tem isso aqui. Por quê? Porque muitas vezes o produtor guardou a semente e não tinha um barracão adequado, colheu ela com uma umidade muito alta, não esperou, ou ela ficou muito tempo no campo e tomou uma chuva, as intempéries climáticas, que sempre acontecem, né, acabaram prejudicando, né? Então, isso é muito importante. E tem vários trabalhos já que dizem que no momento que eu tenho uma semente de menor qualidade, além de eu não ter um stand de plantas adequados, eu tenho também uma perda de produtividade lá na frente, né? Então, a gente tem feito isso aí e tem tentado dentro da instituição fazer esse trabalho, tanto falando da soja especificamente, mas principalmente agora a gente vai fazer nesse ano de 2026, né, um trabalho junto com a parceria da Rede Leite, que é com o Unijuí, Unicruz, Embrapa, né, o pessoal do FSM também, e entra o IFAR, que é avaliar a semente dos pequenos produtores que trabalham com leite, né. Então hoje o município de Santo Augusto, que é onde é que a gente está inserido, tem 66, 67 produtores de leite. A gente quer coletar a amostra de todos eles, de forrageiras de inverno, azevém, aveia, até outras que eles utilizam, e avaliar a qualidade, para ver como que tá e ver o que a gente pode fazer enquanto instituição para agir e tentar orientar eles a tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes o cara planta lá para ter um pasto para vaca mais cedo, mas às vezes a semente é ruim e ela demora até ter um estabelecimento, e a vaca vai, em vez de entrar 10 dias ali, que ele vai estar gastando silagem que ele tinha guardada para um período mais crítico por causa de uma semente de menor qualidade, né? Então, a gente tem tentado olhar para os sistemas produtivos como um todo, né? E achar esses, que a gente chama de carências, né, que podem vir a melhorar. Professor Ricardo Paraginski, professor do Instituto Federal Farroupilha, campus de Santo Augusto, obrigado por nos conceder essa entrevista e trazer tantas informações. Tá bem, muito obrigado, a gente agradece a oportunidade. Quem está nos escutando aí, né, qualquer dúvida que tiver, pode acessar as redes sociais da instituição, entrar em contato conosco aí, estamos sempre de portas abertas. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco. Oferecimento Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account,
com taxa única. Converta e fique com mais. Voltaremos em instantes. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Estamos de volta com o segundo bloco. Guaíba Correio Rural, oferecimento Senar RS, junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim, eficiência, agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos para o seu crescimento. Banri Global Account, taxa única, cotação comercial e multimoedas. Converta reais e fique com mais saldo. Abra conta no app. O agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. Recebemos Carmen Petersen Dias da Costa, proprietária da Cabanha Ventana, recorde nacional do concurso leiteiro da raça Jersey, batido 58,72 quilos, o recorde anterior nacional era de 51 quilos e 500 gramas, recorde batido e bem batido, vem também trazendo, já vem carregando os recordes. Boa tarde, prazer recebê-la. Boa tarde, prazer é todo meu de conversar com vocês. Bem, qual que é o trabalho que vocês fazem para que os animais de vocês produzam tanto leite, consigam bater esses recordes, né? Agora o recorde nacional na Cotricampo, mas a gente conversou um pouquinho antes, teve recorde na Expo Inter, teve recorde sul-americano também batido ano passado, aqui. Isso. Qual que é o segredo? Olha, eu te digo que o segredo é genética e que a gente está há 38 anos nesse negócio, só fazendo melhoramento genético. Além da genética, muito cuidado, muito carinho, muito amor, dedicação, e que as vacas tenham um ambiente bom para elas, né? Embora as minhas vacas sejam soltas no pasto, elas têm muita sombra, os coxos de água sempre muito limpos, e um balanceamento alimentar, né, muito bem feito, que é feito pela Cotribá. Então, eu acredito esses recordes todos e essa quantidade de leite, que a Cabanha é bem conhecida como uma grande produtora de leite. Os animais produzem muito leite. Acredito a isso, a um bom manejo e a genética delas, que eu sempre me preocupei com leite. Afinal de contas, quando eu entrei para isso, eu vendo leite. Então, eu preciso que elas produzam bastante leite, né? E além de produzir bastante leite, precisa ser um leite com qualidade, né? A gente até conversava também isso. Como é que é o trabalho, além, claro, do trabalho com os animais, né? Esse trabalho que a senhora já mencionou, de cuidar a alimentação, de cuidar a água que o animal bebe, para que esteja sempre limpa e fresca, o espaço que ele fica... O armazenamento do leite, como é que também é esse processo na hora de fazer também a coleta e a produção sem trazer danos para os animais e também com qualidade, manter a qualidade desse leite? Olha, a gente também ganhou um prêmio que foi dado em Esteio do 2º lugar de qualidade do leite no Rio Grande do Sul. Tu tem que manter tudo muito limpo, afinal a gente está falando de alimento, né? Então a nossa ordenha, o nosso maquinário, tudo é muito limpo. As nossas vacas, embora soltas, elas entram, os tetos são limpos, esterilizados. Se coloca a teteira nelas, tu não encosta a mão no leite. Aquilo entra pelo encanamento e vai direto ao resfriador, né? Resfriador sempre muito bem também, limpo, temperatura tem que estar sempre certinha. Então a gente nunca teve problema com qualidade de leite. E falando em qualidade do leite também, além da limpeza, a CCS, que é a célula somática, é muito baixa nossa. E isso quer dizer que elas estão bem saudáveis, né? Por ter a CCS baixa. A gente oferece para elas um ambiente limpo, um ambiente saudável. Consequentemente, tu vai ter a qualidade do leite muito boa.
Além disso, estamos falando da raça Jersey. Raça Jersey tem muita gordura, tem muita proteína, os sólidos são altos, né? Então, a gente, nessa questão de raça Jersey, a gente acaba ganhando, né, mais um pouco no preço pela qualidade do leite. Eu vou puxar o gancho pro preço, mas depois. Eu quero falar também sobre o melhoramento genético. Como é que funciona na prática o melhoramento genético na cabanha Ventana? Nós fazemos genoma fazem mais de 10 anos. Então, antigamente a gente fazia acasalamento por feeling, certo? Ah, essa vaca com esse touro, porque só se tinha as provas dos touros na mão. Mas agora, há mais de 10 anos, com o advento do genoma, então a gente consegue acasalar as nossas vacas estudando o genoma. A gente senta de noite, eu e meu marido, olhamos, essa vaca tem que ir com tal touro, para que se consiga. Claro que genética não é... né? Não é 2 mais 2, né? Exatamente. Mas é mais fácil que tu consiga um animal mais perto do que tu queira, tu tendo o genoma dessa vaca na mão e o genoma do touro na mão, né? Então a gente estuda muito o genoma e eu acredito que seja uma das ferramentas mais importantes hoje, se tu queres conseguir um melhoramento genético, é usar genoma. Sem isso, só no feeling não vai chegar lá. E aí deixa eu fazer um questionamento assim, até aproveitando já o gancho de preço. Vale a pena fazer esse trabalho? Imagino que os resultados, com tantos prêmios, comprovam que vale a pena. Sim. Mas eu gostaria de ouvir da senhora também. Vale a pena. Eu acho que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente tem que tentar fazer o melhor possível. A gente tem que tentar ser diferente no meio de todos que estão fazendo a mesma coisa, né? E a cabanha Ventana tem um diferencial. Tem um diferencial, todo mundo conhece a cabanha Ventana por quantidade de leite que essas vacas colocam e por serem soltas, né? Porque hoje em dia a maioria dos rebanhos são presas em galpões, então eu acredito que vale a pena sim. Se tu falar em preço de leite, aí não vale a pena. Mas se eu for falar em preço de leite, eu paro então de trabalhar com leite. Eu acho outra coisa para fazer. Porque o leite sempre foi uma gangorra. E quem trabalha com leite, tempo que eu trabalho, sabe disso. Que as épocas boas e ruins. Então, nas épocas boas, segura um pouco, porque vai vir épocas ruins de leite. De até preço. Aproveitando, depois a gente vai falar dessa gangorra, mas o manejo em si dos animais livres é diferente para vocês na hora de trabalhar do manejo com os animais presos? Eu acredito que sim. Se tu quer bem saber, eu acho que é até mais fácil os animais presos. Porque de madrugada tem que buscar esses bichos no campo, né? E se eles estão presos no galpão, tá chovendo, eles estão ali, só trago e pronto. Mas eu gosto, não que eu não vá nunca aprender, eu não sei. Hoje em dia, eles continuam soltos, há 38 anos que eu trabalho nisso, solto. Eu gosto de ver os bichos pastando, eu gosto de ver eles soltos. Então, não sei se vou um dia aprender ou não, mas eu acho que é mais fácil eles presos. Mas também acho que tem um risco maior de mastite, de tipo de doença, se a cama não for bem virada, ou se não for muito bem limpo esse lugar fechado que elas estão. Então, eu acho que tem dois lados. E como eu nunca trabalhei no lado fechado, é difícil para que eu consiga dizer certo que é mais fácil ou não, né? Mas eu gosto do meu manejo. Gangorra de preços, momento de baixa, os produtores estão sofrendo, a gente vê os sindicatos sinalizando as dificuldades, sinalizando muito da entrada também de leite em pó dos países vizinhos a um preço muito mais baixo do que é produzido aqui, com uma concorrência desleal. Sim. O segredo então, na hora da alta, segurar, não se empolgar e na baixa queimar aquela gordura que foi criada? Eu acredito que a gente... É o único caminho para continuar
nesse trabalho. Continuar vivo. Exatamente. É tu segurar quando a época tá boa, porque tu sabe que vem épocas ruins, né? O grande problema é a gente não ter nenhum subsídio. E a gente concorre com outros países que têm um subsídio, então é muito injusto. O produtor de leite brasileiro, ele é massacrado. Eu, sinceramente, eu não entendo como é que a gente ainda continua, né? Mas a gente vê também muita gente saindo disso. E muitos tambos fecharam, muitas vacas foram vendidas para açougue. É uma tristeza, isso é uma pena. E porque falta governo. Pelas respostas da senhora, eu vejo que não tem uma explicação tão racional do porquê continuar. É mais por paixão mesmo. Eu sou uma apaixonada. Eu sou formada em Direito. Me formei para entregar o canudo para minha mãe e para o meu pai. Porque o que eu queria era ir para a fazenda, né? Então, eu sou uma apaixonada por isso. E eu acho que os produtores de leite que estão aí fazendo isso é por paixão. Porque eu olhar minhas vacas e dizer, vou terminar com tudo, vou vender. Eu jamais venderia para um açougue uma vaca minha, né? Tanto que eu vendo as minhas vacas antes delas ficarem velhas, porque eu não descarto vaca. Essa coisa de vender para açougue, eu não sei o que é isso. 38 anos trabalhando nisso. Porque o meu trabalho é muito coração. Então, e eu acredito que os frutos que eu estou colhendo, na verdade, é muito disso também. Porque a minha visão não é só financeira. É lógico que tem dinheiro, eu preciso me manter, né? Tem que ter. Mas a minha paixão é muito grande pela raça Jersey. Cumprimentos pelo trabalho. Carmen Petersen Dias da Costa, proprietária da Cabanha Ventana. Agradeço muitíssimo a disponibilidade de ter vindo aqui. Cumprimentos pelos prêmios. Muito obrigada. E assim chegamos ao fim do nosso Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. Banrisul Global Account, com taxa única, converta e fique com mais. Um forte abraço e até amanhã. Você ouviu Guaíba Correio Rural. Tá acontecendo? Então é pauta para o Lazia Martins, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã. Pois estou aqui na Guaíba, informando, entrevistando, comentando, acontecendo com as notícias.